Durante a Guerra do Vietnã, o confronto entre as forças do Vietnã do Norte e os Estados Unidos não se limitou aos campos de batalha ocasionais. Em um terreno denso de florestas tropicais, o exército vietnamita e os guerrilheiros do Vietcong utilizaram uma tática engenhosa, a criação de armadilhas artesanais. Aqui estão algumas das armadilhas utilizadas pelo Vietnã para combater as tropas americanas. As armadilhas vietnamitas ficaram conhecidas, pois causavam não somente danos físicos, mas também psicológicos nos soldados norte-americanos durante a Guerra do Vietnã, pois os danos causados por essas armadilhas são horríveis de se imaginar. Os soldados americanos entravam em terreno inimigo, já com medo, pois a qualquer momento, um deles poderia ser uma vítima de uma dessas armadilhas. Vamos iniciar falando sobre os punji stakes ou espinhos. Não é a armadilha por si mesmo, mas eram utilizados em vários tipos de armadilhas. Poderiam ser feitas de bambu, madeira ou metal. Eram sempre envoltas de veneno, excrementos humanos ou de animais para fazer os seus efeitos piores. A primeira armadilha era o punji pit. Este era um largo e fundo buraco feito no chão, com vários espinhos no fundo. No topo era coberto com várias folhas e plantas para que não ficasse perceptível. Qualquer um que caísse neste buraco não teria chance, devido ao grande número de espinhos colocados lá. Mesmo os soldados que não caíram na armadilha teriam dificuldades de retirar a vítima devido à profundidade e o grande número de espinhos. Armadilha de ponte. Era uma ponte intencionalmente quebrada no meio, mas não era somente uma ponte. No fundo eram colocados vários punji stakes, geralmente escondidos sob a água ou na lama. Assim que os soldados estivessem atravessando a ponte, ela quebraria, causando sua queda sob os punji stakes abaixo. Como pode ver, essa armadilha era tão letal quanto a punji pit. Quadro de espinhos. Era um quadro alongado com espinhos no lado contrário. Esse quadro era inteiramente coberto por plantas e folhas. Quando o lado que não tinha espinhos era pisado pelo inimigo, a outra parte acertava a cabeça ou o peito do oponente, fazendo com que essa seja uma armadilha muito letal. Armadilha de urso. Inicialmente, os guerrilheiros do Vietnã utilizavam armadilhas de metal, o que era facilmente descoberta com detectores de metais pelos americanos. Por esse detalhe o Vietcong inovou. Essa armadilha consiste em duas pranchas com espinhos, cobertas por folhas e plantas que, ao ser pisada pelo inimigo, se fecham. Apesar de não serem armadilhas letais, causavam grande atraso às tropas. Armadilha de Venus Spy. Foi inspirada nas plantas carnívoras que literalmente comem insetos. Essa armadilha consistia em uma caixa com espinhos colocados em um certo ângulo, que ao ser pisada não causava grandes efeitos, porém quando a vítima retirava o pé da caixa, os espinhos fariam o seu trabalho. Também não é uma armadilha letal, mas causava grandes atrasos. Armadilha da Mace. A armadilha poderia ter vários desenhos. Poderia ser feita com um tronco, uma caixa ou até mesmo uma bola de concreto, todos eles com espinhos. A mace era segurada por uma corda e presa no topo de árvores, com um gatilho conectado à mace. Quando o oponente ativava o gatilho, a mace acertava o oponente. Essa armadilha foi extremamente fatal e ficou famosa no cinema. Armadilha de chicote. Essa armadilha consistia em um chicote feito de bambu com espinhos na ponta. Como na mace, ao acionar o gatilho, esse chicote acertava o inimigo com um ataque tão forte que chegava a ser letal. Armadilha da bandeira.
Essa armadilha foi criada pois os vietnamitas souberam que as tropas americanas gostavam de hastear suas bandeiras nos locais onde haviam bandeiras do Vietnã, para demonstrar controle da área e patriotismo. O que o Vietcong fez foi colocar explosivos no pé das bandeiras, que eram acionados no momento que a bandeira era baixada. Quando a corda era mexida, a bomba automaticamente explodia, causando sérios danos aos inimigos. A criatividade e o conhecimento do terreno foram as armas mais poderosas do Vietcong na Guerra do Vietnã, e as armadilhas que vimos hoje são um exemplo claro de como a guerra de guerrilha se tornou uma estratégia de sobrevivência e resistência. Essas armadilhas, muitas vezes simples, mostrou que em um conflito desigual, a astúcia e o uso inteligente dos recursos disponíveis podem virar o jogo. A Guerra do Vietnã deixou cicatrizes profundas em ambos os lados, mas também revelou a engenhosidade daqueles que lutavam por sua terra. Não se esqueça de curtir e deixar seu comentário sobre o que achou das estratégias discutidas neste vídeo, e até mais!